E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha, meu cabelo já, o topete já se foi, tá vendo? Eu acho que é o estresse provocado por esse momento de quarentena, mas a gente continua, a vida segue. É, a proposta dessa aula é como se tornar milionário com menos de 30 anos. Na verdade, eu estou precisando é de outro tema, como se tornar milionário antes dos 60 anos, ou antes dos 50, enfim. Mas para a gente falar isso sobre como se tornar milionário, acho interessante a gente abordar um tema novo que está sendo muito explorado, que é a Revolução Industrial 4.0, né? Vocês sabem que a Revolução Industrial representou uma grande mudança, uma mudança muito brusca na sociedade como um todo. A história mesmo mostra isso. Tanto que quando a gente estuda o processo de industrialização, a gente sabe que houve a primeira Revolução Industrial, que alguns chamam de indústria 1.0, né? Marcada pela introdução de novos equipamentos como o TA, a máquina a vapor, como um aprimoramento do que já era, o que já vinha acontecendo, né, de forma manual, certo? A máquina a vapor representa um grande avanço, não é isso? E também teve aspectos econômicos importantes. Aí você tem um destaque da indústria têxtil, né? A atração do homem do campo para as cidades. As cidades têm essa efervescência da indústria, enfim, né? Com proposta de emprego, de trabalho, enfim, né? E aí o que acontece? A Revolução Industrial 1.0 fez com que muitos países, entre eles a Inglaterra, enriquecesse, né? Tivesse muitos recursos, né? Financeiros para investir. Lembre que isso deve a tecnologia utilizada, né, desenvolvida por eles, principalmente pela grande quantidade de carvão mineral que a Inglaterra possuía. Depois disso você tem a indústria 2.0, né, caracterizada aí na metade do século XIX, né, com a exploração do petróleo, aí vem a invenção do motor à explosão, né? Mas talvez uma das grandes contribuições dessa Revolução 2.0 foi a forma como foi desenvolvida a produção. Aí vem o Fordismo, né, inovando na linha de montagem, né, na forma como era produzido, investimento de recursos humanos. E depois você tem a indústria 3.0, né, pautada no conhecimento e na pesquisa, aplicados na indústria. Vocês sabem que país desenvolvido é aquele que investe em pesquisa e tecnologia, né? E aí o foco dessa revolução 3.0 foi exatamente a influência nas indústrias de computadores, softwares, chips e sistemas elétricos. Aí você tem a expansão da linha de transmissão de rádio, da telefonia, da internet, né? Novas conquistas no campo aeroespacial. E aí nós chegamos à indústria 4.0, ou Revolução Industrial 4.0, né? Que nas últimas décadas houve um avanço nas iniciativas de digitalização, automatização, né? Não apenas na indústria, mas também nos escritórios, na publicidade, ok? E aí o termo a indústria 4.0 foi um termo que foi utilizado pela primeira vez em 2011, numa feira de Hannover, na Alemanha, né? E lembre que essa feira é muito famosa porque um grande evento que fala sobre automação industrial, certo? No mundo, enfim, certo? Mas aí o que é que inova? É que não é apenas a Revolução Industrial 4.0, não é uma, como é que eu posso dizer, uma modernização estrutural dos meios de produção, certo? Apenas, mas uma mudança como planejamos e executamos o desenvolvimento de produtos. A proposta é básica, né? Conectar máquinas, sistemas e ativos em redes inteligentes capazes de controlar toda a cadeia de produção de maneira mais autônoma, né? E aí você tem aí exemplos de como alguns veículos famosos, né? Como o Google, a própria Uber, né? E cada vez mais as fábricas elas estão trabalhando de forma, as máquinas de forma autônoma, mais inteligente. Aí você tem a,
as 5 tecnologias importantes dentro desse contexto, né? A realidade aumentada ou realidade virtual, que já é uma realidade, né? A inteligência artificial, a automação do trabalho, a internet das coisas, chamada IoT, e o blockchain. E aí você pode fazer uma pesquisa sobre esses tipos, né, de tecnologias que estão na crista da onda atualmente. E aí respondendo talvez tentando fazer um link com a Revolução 4.0, como se tornar um milionário, é o seguinte: um dos caminhos para ser milionário, né, é você primeiro se planejar como pessoa, suas finanças, mas principalmente traçar sua carreira profissional. E quando eu quero traçar minha carreira profissional, eu tenho a necessidade de estar atento às mudanças estruturais no mercado de trabalho e principalmente na economia. Porque você pode ver, porém, diante dessa crise toda, tem gente que está ganhando. Né? Você vê, por exemplo, o desenvolvimento de um software, o Uber, por exemplo, o cara não tem frota própria, as pessoas utilizam o próprio carro, não dá manutenção do carro, fica mais barato, mas aí foi um caminho sem volta. Então imagina quem inventou o aplicativo, todo o sistema, né? Está riquíssimo, né? Está riquíssimo. Os próprios aplicativos, então quem gosta da Web 4.0, que é outra temática interessante para vocês pesquisarem, na verdade tem um caminho amplo de conseguir um crescimento econômico e até mesmo status social. Então assim, eu acho que vocês que são alunos, que estão antenados aí, seja qual for o que vocês pensam como profissão, vocês precisam pensar o seguinte: se é medicina, como vai ser a medicina do futuro? Quais são os campos, por exemplo, que eu posso desenvolver mecanismos ou tecnologias na área da medicina? Isso é apenas só um exemplo. Mas aí o caminho é longo, mas as oportunidades são amplas. A gente precisa estudar. Mas nunca se esqueça, para ser milionário eu preciso entender muito bem como funciona, principalmente ter um amplo conhecimento em pesquisa e tecnologia, né? E isso para alguns, a gente sabe que existem exceções, né? Tá certo? Mas fica aqui o alerta, fica aqui o toque para vocês, tá certo? A gente se vê em outra oportunidade. Um abraço para vocês.